Meu nome é Jennifer Koyama, eu tenho 28 anos e faz 2 anos e meio que eu assumi a marca da Dale Carnegie em Londrina, mas que eu tô na empresa já faz 7 anos. Só que eu digo que a minha história com Dale Carnegie começou quando eu tinha 9 anos, que foi quando eu li o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, porque quando eu tinha 9 anos, os meus pais fizeram um treinamento. E mesmo eu sendo criança, eu percebi uma melhora muito grande neles. Meu pai, que era estressadíssimo, né? Eu vi um pai amoroso, um pai mais calmo, mais tranquilo. E minha mãe, ela era muito tensa, rígida. E eu vi uma leveza maior e uma mudança no relacionamento dos dois. E eu lembro que meus pais fizeram e eles resolveram revisar o treinamento juntos. E quando eles revisaram, eu lembro que minha mãe pegava o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver e ela ficava contando umas histórias na frente do espelho e ensaiando. E eu achava aquelas histórias o máximo. E aí um dia eu perguntei pra ela, mãe, eu posso ler esse livro? Ela falou, pode. Né, uma criança estressada, né? Parece. E quando eu li o livro inteiro, eu não me lembro de muita coisa, eu não entendi muita coisa. Mas tinha uma história que me marcou, que era de uma menina que ela gostava de cantar, ela era uma cantora, só que ela tinha vergonha de se soltar porque os dentes dela eram tortos. E eu lembro que nessa época eu tava usando aparelho, naquela fase que o dente tá caindo e nascendo torto, e eu tinha vergonha de sorrir. E aquela história me marcou demais, porque eu percebi que eu tinha que ser eu mesma, né? Não importa o que os outros vão pensar. E aí foi passando o tempo e eu sempre escutei meus pais falando, quando você crescer, você vai fazer Dale Carnegie. Tanto para mim quanto para o meu irmão. Então, para mim e para o meu irmão, era como se fosse uma faculdade obrigatória. É que nem quando o pai fala para o filho, filho, você tem que ir para a faculdade. Então, eu achava que todo mundo tinha que ir para a faculdade e tinha que fazer Dale Carnegie. Então, para mim era uma coisa óbvia, que eu tinha que passar. E quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu fiz jornalismo, eu não estava me sentindo realizada. Era como se algo me faltasse, assim, eu queria fazer algo para ajudar as pessoas, lidar mais com pessoas. E minha mãe me viu muito perdida e confusa. E ela falou, ó, chegou a hora, vai fazer Dale Carnegie. E quando eu fiz, eu lembro que a primeira sessão já transformou minha vida. E eu fui progredindo e fui me libertando tanto que eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso. Eu estou na Dale Carnegie há 7 anos, mas eu assumi faz 2 anos e meio e eu nunca tinha tido uma empresa antes. Eu não sabia o que era administrar um negócio, fazer a gestão de um negócio. E eu lembro que me recomendaram um livro chamado Feitas para Durar, do Jim Collins. E fala muito nesse livro, não sobre técnicas de gestão, mas sobre o que está por trás de toda a técnica, que é a visão, a missão e os valores de uma empresa. Então, quando eu resolvi empreender, a primeira coisa que eu fiz é deixar claro para mim mesma e para cada um que entrasse na empresa qual que é a visão, qual que é a nossa missão e quais são os nossos valores. E isso me marcou muito, porque todas as decisões são focadas nisso. Eu tenho como base o que eu sei que é minha visão, a minha missão e meus valores. Mas você não fica com medo, você não tem frio na barriga. Eu falo, nossa, quem me vê por fora mal sabe o que está acontecendo dentro. Desde o primeiro dia de trabalho meu em Dale Carnegie até hoje, na verdade assim, desde a primeira sessão do treinamento até hoje, não teve um dia que eu não senti o frio na barriga. Eu sempre comento com o pessoal da minha equipe, trabalhar em Dale Carnegie é viver fora da zona de conforto o tempo todo. Porque crescer tira a gente da zona de conforto. E para nós termos o direito de trabalhar com isso, a gente precisa crescer o tempo todo, né? Crescer para ter o direito de apoiar as outras pessoas a crescerem. Então, eu digo que a vontade tem que ser mais forte do que o medo. A ousadia, o desejo tem que ser maior, porque o medo vai ter. Medo não é uma coisa que você consegue eliminar. E eu falo assim, a coragem, ela não é um sentimento. Eu não tenho como eu esperar eu me sentir corajosa para eu agir. Entendeu? Não existe isso. Coragem é uma atitude. Eu ajo mesmo com medo. Então, para eu ser trainer tão cedo, a minha vontade era muito grande.
E eu tive medo em todas as sessões, de todas as turmas que eu dei ao longo da minha caminhada como trainer, que foram mais de 20 turmas. E para assumir esse negócio em Londrina, que foi o momento de maior medo da minha vida, eu tive que aguentar conviver com medo durante um bom tempo. Lógico, ele continua, mas não tão forte. Mas você tem que aprender a lidar com isso e querer muito para saber superar. Esse tema é algo que eu penso e reflito todo dia. Não tem como ser líder, ser empresário e ser gestor se você não estiver disposto a crescer por dentro antes. Eu sempre falo para todo mundo, a empresa é o meu reflexo. O que acontece na empresa está acontecendo dentro de mim. O que eu estou vendo acontecer na equipe está acontecendo dentro de mim. Então, se eu percebo que a equipe precisa crescer, precisa ir além, eu preciso ir além antes. É uma coisa difícil, assim, você admitir que tudo parte de mim, entende? Mas se algo não está indo bem lá fora, eu preciso ver o que está acontecendo dentro de mim. Então, meu conselho para os gestores, ou para quem quer empreender, é sempre olhar para dentro, buscar crescer, ler livros, fazer cursos, fazer treinamentos, sempre buscar algo a mais. O primeiro investimento tem que ser em si mesmo, para ser líder melhor cada dia mais. Investir em você para depois conseguir ter resultados externos. Eu acredito que quando nós estamos lidando com pessoas, seja dentro da empresa, seja no dia a dia mesmo, não tem a ver com só entender o outro, mas tem a ver com uma autoliderança. Porque quando a gente diz ser líder, muitas pessoas têm uma percepção de que liderança é liderado com o outro, mas não é possível, né? Liderança é eu liderar eu, é liderar a minha forma de me comunicar com o outro, é liderar o meu controle de estresse, liderar o meu comportamento sob pressão e a forma como eu me relaciono com o outro, principalmente com quem é mais desafiante. Então, eu digo que esse treinamento é fantástico. Dale Carnegie teve a sacada quando ele percebeu que o segredo do relacionamento, de uma comunicação eficaz com o outro, tem a ver com uma autoliderança. Porque quando eu tenho um desafio de relacionamento, de comunicação com o outro, é porque algo em mim não tá rolando ali com o outro, sabe? Tem algum atrito, ou é tenso, ou é frio, ou a forma de se comunicar é diferente, a cultura é diferente, contexto diferente, personalidade diferente. Então eu preciso me liderar primeiro, para saber lidar com pessoas que são totalmente diferentes. Eu acredito que o segredo sempre está em nós. É eu me aprimorar para conseguir entender melhor o outro e me comunicar melhor com o outro.